Eu sou a Gabi Ameto e hoje eu vim contar um pouquinho das minhas leituras do mês de maio. Foram no total 8 livros, é um bom número. O problema é que as minhas leituras foram decaindo. O início foi ótimo, livros bem legais. E depois as leituras foram ficando ruins, estranhas. E não se enganem, gente, eu desisti de muito livro esse mês, mas parece que, sei lá, uma nuvem negra caiu na minha cabeça e eu só escolhi livro ruim depois da metade do mês. Foi assim, uma droga. Então eu comecei lá 5, 4 estrelas e terminei com 1. Foi assim, uma linda decadência. Meu dedo esse mês estava podre e eu só espero que em junho eu tenha leituras melhores, porque, pelo amor de Deus, passei tanta raiva nesse mês que vocês não têm ideia. Como eu já disse antes, o início do mês foi maravilhoso, foi incrível, foi uma delicinha. E a minha primeira leitura foi o Diário de Gilbert Blythe, volume 2, da Ellie David. Essa é uma releitura de Anne de Green Gables, na verdade, Anne de Avonlea. Vai retratar 2 anos da vida do Gilbert, ele sendo professor em White Sands, enquanto tenta conquistar a Anne de todas as formas possíveis, porque ele a ama e agora que ela fala com ele já é meio caminho andado. Pra ele, assim, tá ótimo e ele tá disposto a conquistá-la, o que é um pouco difícil porque ela é cega para o amor. Eu já fiz resenha desse livro aqui no canal, então vou deixar aqui pra vocês conhecerem, porque eu vou me aprofundar melhor. E o que eu posso falar é que eu amei, a história é muito boa, evoluiu muito desde o primeiro livro. Os personagens são carismáticos, são fiéis ao livro, aqueles que aparecem. Os personagens novos são divertidos e é gostoso conhecer eles. Foi uma leitura muito, muito agradável. Minha segunda leitura foi um pouquinho mais macabra, mas ainda assim boa. Foi Queime Tudo, da Andressa Rios. Silas matou a namorada por algum motivo que a gente ainda não conhece. Só que ele não vai se safar assim tão fácil, já que a Elisa voltou do inferno e tá com sangue nos olhos pra se vingar dele. E ela vai fazer de tudo para ele ter a morte mais lenta possível. Eu achei essa história muito interessante, principalmente vendo nos dias de hoje. Os personagens, eles não são bonzinhos, eu digo, até mesmo a Elisa, porque eu acho que se viesse uma personagem fofinha, agradável, seria muito fácil ficar do lado dela. É claro que a pessoa morreu e isso já me deixa ficar do lado dela, mas a Elisa é difícil. Então, em alguns momentos, assim, eu quase passei pano por Silas. Falar, ela é chata, né? Mas aí vinha minha consciência falar, mas não precisava matar, né? Existe o término pra isso. Então foi uma leitura bem interessante. Só teve uma coisa que me incomodou, algo assim que não é relevante na história. É culpa das 17 temporadas de Grey's Anatomy que eu assisti, porque no meio do livro o Silas ele tem um ferimento. Eu já vi esse ferimento na série e eles costuram o dedo em casa. Eu imagino como eles fizeram isso, como que esse ferimento não infeccionou, como ele conseguiu usar o membro cortado e principalmente porque a dor do nada sumiu, porque ela cortou, estancou e depois sumiu. Nunca mais falaram que tá doendo. E se você fez aquilo, não tomou anestesia, não tomou nada, vai doer muito, sempre. Essa é uma parte que me incomodou bastante. Aí você fala, ai meu Deus, mudou alguma coisa na sua leitura? Não. Mas enquanto eu tava lendo, assim, eu estava ouvindo a voz da Cali Torres na minha mente. E eu falei, tá certo não. Minha terceira leitura foi uma leitura internacional, que foi Os Lobos Mountains Fall. Eu esqueci o terceiro nome, é um nome mais complicadinho, da G. Bailey. E aqui a gente vai conhecer... Eu não anotei o nome dela. Eu não lembro o nome dela. Iri May. Vou chamar ela de May, porque é assim que os alfa chamam ela, tá? Ela é uma órfã, ela apareceu do nada na Alcateia. E ela é extremamente maltratada, o que não faz sentido, porque ali eles têm uma escassez muito grande de fêmeas. Então, em vez de eles ovacionarem por ter mais uma, não, eles maltratam por ser uma órfã, o que não faz o mínimo sentido. E nesse lugar é diferente, você não bate o olho na pessoa e você se apaixona. Aos 18 anos, todas as garotas vão se submeter a um ritual e é ali que vai ser revelado o seu companheiro. E a May, ela tá assim, se tremendo toda porque ninguém gosta dela. Ela tá rezando pra ser o melhor amigo dela, porque ela sabe que ela não vai se apaixonar por ele, mas pelo menos vai ser respeitada. Só que isso não acontece. Acaba sendo companheira do Alpha, a pessoa que destruiu ela, que fez algo terrível, e ele não tá feliz por ser companheiro dela. Então ele faz o impensável, ou ele joga ela no mar pra morrer. Porque ele não conseguiria matar ela, mas se ela morresse ele poderia ter outra companheira. E aí me vem, se ele não pode matar, você jogar no mar pra morrer não é a mesma coisa? Me veio esse questionamento. Mas ela consegue sobreviver. Menina, vaso ruim não quebra. E ela acaba parando em outra alcateia. Uma alcateia que todo mundo fala que é horrível, que é selvagem. Só que não.
É uma bem diferente, mas boa. E o diferencial deles principal é que tem 4 alfas. 4 alfas extremamente gostosos. E gentis, e legaizinhos. Já no início a gente descobre que a May, ela foi amiga deles, só que ela não se lembra, e a gente vai acompanhar ela se adaptando, eles se aproximando dela, porque todos gostavam dela, e vamos acompanhar essa história. E é claro que esses sentimentos deles não morreram, então estão sempre tentando conquistar ela. E uma das coisas que me decepcionou um pouco é que no livro fala que vai ter um harém reverso, que a parte do reverso não faz sentido. E que todo mundo vai gostar dela. E a classificação do livro é mais 18, então eu achei que ia ter umas cenas mais calientes. Não tem, que só um beijinho, é um slow burn desgraçado. Outra coisa que me incomodou um pouco foi o final. Eu não gosto de quando começa a enfiar um monte de coisa na história de lobo, eu gosto que seja lobos, no máximo vampiros. Assim, eu não sei o que pensar do final, do que colocaram. Eu achei interessante até, porém, eu preferia que fosse só lobos, que focasse mais na guerra entre Alcateia. Seria bem mais interessante, mas é uma história bem divertida, bem gostosinha. Eu dei 4 estrelas, porque ela é gostosa, tem seus defeitos. E eu tô bem ansiosa pra ver a continuação, pra ver umas putariazinha. Esse é o momento, assim, que a leitura ela começa a despencar. Por enquanto, assim, não tanto, porque foi pra 3 estrelas. E a minha leitura foi A Guardia da Coroa, da Luciane Ramos. O primeiro passo aqui, que capa linda. E aqui a gente vai ter uma princesa. Tem o nome dela? Não, eu esqueci de colocar o nome dela também. Não, pera. É Lila? Laila? Lili. Tem a ver com Lívio. Eu não lembro, porque eu não anotei. Então vamos lá. Ela é uma princesa. Os pais morreram. O tio assumiu o trono. Ela acha que tá tudo bem, tudo maravilhoso, mas na verdade tá uma bosta. Abrem os olhos dela pro mundo. Ela vê a realidade. Vai tentar conquistar o trono. O tio tenta matar ela. Basicamente isso. E aí eu percebo que talvez eu tenha dado um spoiler, mas ao mesmo tempo não é um spoiler. Porque eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo aqui no canal, que fala sobre prólogos e como fazer um bom prólogo e o que não fazer num bom prólogo. A pessoa pegou isso e ela fez tudo o que não era pra fazer. O prólogo é gigantesco, tem um monte de informação desnecessária e não sei, sabe, ele veio ensinar pra gente uma aula de história sobre o mundo. Então primeiro a gente descobriu que teve guerra mundial e esse é um novo reino. Descobrimos que o pai queria que a princesa casasse com um amigo, o filho do amigo dele. Aí a gente descobre que a mãe morreu. E aí a gente tem várias partes de capítulos, anos passando, com o tio dela tentando descobrir o assassino. Até que chega na morte do pai dela. E depois o velório do pai dela. Tudo isso em um epílogo. Eu tava quase desistindo. Como eu teria feito? Eu acho que eu teria pulado direto no funeral. A menina triste, aí ela fala, perdi minha mãe, agora eu perdi meu pai pros rebeldes, isso é tão triste, agora tudo que resta é o meu tio. E no final você vai dando as outras informações, porque esse prólogo colocou a tag culpado na cara do tio. Tava óbvio. Assim, a história já era óbvia nesse ponto, mas estava óbvia. Esse prólogo me ajudou a descobrir cada pontinho. Eu já sabia quem era filho de quem, todas as coisas. Assim, surpresa nenhuma. Mesmo com toda essa reclamação do prólogo, a história ela é até que legal, mas ela precisava muito, 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 muito dar uma lapidada. A narrativa é bem fraquinha. Todos os conflitos, as resoluções dos problemas são muito, muito simples. E tinha uma coisa que me frustrava, porque eles iam fazer um plano e falavam, meu Deus, vai dar errado, essa pessoa vai ser capturada, vai fazer todo um plot de resgate. Eles escapavam facilmente. Isso me deixou muito, muito decepcionada. E esse é o momento que a gente desce para as 2 estrelas. E eu tenho vergonha de falar o próximo livro, porque eu gosto de vez em quando ler umas coisas picantes. E às vezes as coisas picantes elas têm uns títulos estranhos. E esse foi Meu Professor é um Stripper, da Yolanda Camizini. E assim, eu não preciso contar a história, porque o título já diz. Meu Professor é um Stripper, a história é uma porcaria. E a única coisa que não me fez desistir é que tem 80 páginas, então eu li em horas. Não tem salvação. Foi assim uma decepção total. Mas nada me preparava para o que eu li a seguir. Porque, senhoras e senhores, descemos para 1 estrela. E o livro que eu li foi A Voz que Manda do Coração. Eu acho que eu escrevi errado. A Voz que Manda do Coração, A Voz que Vem do Coração. Alguma coisa assim, do Rafael Alves. E a melhor forma de eu descrever esse livro, ele é uma mistura completamente mal feita de Belo Desastre e 3 Metros Acima do Céu. Pra quem não conhece nenhum dos livros, vou rapidamente. Belo Desastre é o menino mau, tóxico, que luta, e a menina é a boazinha, mas não tão boazinha. Essa parte não tem nada a ver com esse livro. E 3 Metros Acima do Céu, eu acho que é um queridinho que mora no meu coração. Um livro que eu li
muito tempo atrás, muitos anos atrás. Foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de livro mais adultinho, mais jovem. Eu amei. É uma história que vai falar do... não lembro mais o nome dele. Ai, porque nos filmes eles mudaram o nome. Mas é de um cara bad boy que faz racha de moto e a garota certinha que enfrenta os pais pra ficar junto. E essa é mais ou menos a história. Vamos falar aqui da personagem, que eu não coloquei o nome também, e também eu não lembro. Aqui a gente tem uma garota que quer seguir o ramo da música, mas ela não tem voz nenhuma. A mãe quer que ela fique no salão e o pai quer que ela seja médica. E ela tem vergonha de cantar em público. Então eu me pergunto, como que você vai seguir a carreira de música, filha? Você tem quase 18 anos, você nunca cantou em público. Ela acaba indo pra um racha de moto, ela conhece um carinha bonitinho, problemático, ela conhece o carinha amigo do carinha, bonzinho, e aí ela fica nessa indecisão. A história é ruim, é muito ruim. E aí vocês devem estar se perguntando pra mim por que eu não desisti, e eu tive vontade de desistir, mas o cerne da história era interessante. O que faltou foi muita lapidação na história pra ter ficado decente. E eu não consegui largar. No momento que eu queria largar, já tava em 80%. Eu falei, filha, agora a gente vai. E já em 80% eu tava assim, passando o olho no texto, de vez em quando lendo umas frases, revirando os olhos, porque tava... muito forçado, meu Deus. Ai, uma porcaria. Mas eu não vou falar só uma porcaria, porque esse livro me deu raiva de tão ruim que é. Então, eu coloquei todos os pontos que me incomodou. E assim, meu Deus, assim, a minha avaliação, assim, despeja toda a raiva que eu senti, educadamente, tá bom? Nunca sou grossa, mas eu pontuei educadamente todos os pontos que eu odiei no livro. Então, vou falar aqui também que eu preciso lavar minha alma. Vamos no primeiro ponto de que os personagens não têm nenhuma personalidade. Eu acho que zero, não se aprofunda. As personalidades diz, ela gosta de cantar. Ele é gentil, mas muitas vezes não demonstra isso. E, honestamente, se trocassem o nome do personagem sem querer, eu não ia perceber, porque eles são a mesma pessoa. A única pessoa que mais ou menos tem alguma coisinha é a Nanda, que é a irmã da personagem principal. Note-se que eu lembro o nome dela, mas eu não lembro o nome da menina. Ela é a única que tem um pouquinho mais de personalidade, mas a gente já vai falar dela, porque ela fez algo que me incomodou, que me deu uns agoniazinha. Narrativa chata, expositiva, extremamente contada, não se aprofunda em nada, um porrezinho, e eu não entendo porque eu li, ainda tô frustrada com isso. Passagem de tempo estranha. No início do livro, os pais vão viajar por um mês, e aí eu acho isso muito estranho, porque eles conhecem uma pessoa há 2 dias e falam, olha, você vai levar nossa filha pra escola, você fica responsável, beleza? E durante a história, eles falam várias vezes que eles já se conhecem há meses, sendo que esse um mês não passou. E eu tenho a sensação de que esse livro acontece tudo diariamente. Tipo, hoje aconteceu uma coisa, no outro capítulo já vai acontecer outra coisa no outro dia. Não tem uma passagem de tempo. Mas no final tem algumas passagens de tempo. Mas no início do livro, a minha sensação é de que tudo aconteceu um dia seguido do outro. E teve um ponto assim que eu ri, é bem pequenininho, que eles foram na formatura dela, na escola dela, ela se formou, ou seja, acabou as aulas. No capítulo seguinte ela tava falando que ela não queria matar a aula. Eu falei, gente, tá estranho, mas passei. E agora, o último ponto, assim, que mais me incomodou no mundo, porque Nanda tem 15 anos e Nanda começou um relacionamento com um cara de 21. Em nenhum momento isso foi problematizado. Como assim? E ainda ela me solta, mas eu sou muito madura pra minha idade. Meu Deus, que livro horrível. Uma porcaria. Eu queria voltar no tempo pra falar, não leia esse livro, o pior. Não compre esse livro de graça, que ele não é bom. Decepcionante, assim. Muito decepcionante, muito ruim. Ruim, não leiam. Se alguém ficou com curiosidade, não leia, assim. Não. Minha próxima leitura, eu vou dizer que ela não é tão boa, mas depois desse mar horrível de leituras, A Prometida do Duque, da Maila Menezes, pareceu tão bom. E aqui a gente vai conhecer a Eren, essa eu lembrei o nome. Ela é uma nobre do interior e ela acaba sendo vendida ao duque, que vai ser o futuro rei, que eu não vou me atrever a falar o nome, porque é difícil. E ali eles vão se conectar ao mesmo tempo que muita gente está tentando se livrar dela. Motivos por que é o reino, outros por que é o duque, porque ele é bom no que faz, vocês me entendem. E aí vai ser essa a história, eles tentando ficar juntos, eles tentando se casar. Ela não é assim aquela coisa, falar ali, meu Deus, livro maravilhoso. Eu dei 3 estrelas pra ela. Eu acho que se eu tivesse lido depois de Os Lobos, ela teria recebido menos.
Mas é que, como eu disse, eu saí de tanta merda que esse livro pareceu tão bom. Eu sei que a narrativa é um pouco confusa, me incomodou muito que alguns capítulos totalmente desnecessários são em primeira pessoa, sendo que os capítulos já acompanhavam o personagem, então por que essa troca? Eu não entendi, não fez sentido. Algumas partes são muito confusas do que tá acontecendo. As falas são muito estranhas. Eu entendo que em livros de época você tem um vocabulário um pouco mais rebuscado. Você fala milord, meu rei, senhor. Mas eu acho muito estranho uma conversa como essa entre pai e filha. Entre gente muito próxima que deveria falar só pelo nome. E eles falam milord, minha condessa. Eu acho isso muito estranho, muito impessoal. Parece que eles não se aproximaram tanto. Eu acho que é isso. Ela é uma história bem mais ou menos. E aí a gente vai continuar descendo. Eu subi um pouquinho pra 3 estrelas, mas agora a gente já voltou pra 2, porque eu li Annelise e o Segredo do Príncipe Sen, da Tainá Mizuno. É, isso. E que é uma releitura de Branca de Neve, tem 122 páginas, e essa informação é muito importante, porque eu senti que eu tava lendo um livro de umas 300 páginas resumido. Aqui a gente vai ter a Annelise, ela é uma princesa e tá sofrendo muito na mão da madrasta má, porque quer fazer de tudo pra matar ela, mas ao mesmo tempo não mata. Ela acaba fugindo, ela acaba encontrando esse príncipe que ela não sabe que é príncipe, ela tem que se casar pra retomar o trono, ela vai fazer isso com um rei que não é nada a ver, e o príncipe fica indeciso se conta ou não, porque ele não pode casar com uma estrangeira, porque ele é um lobo e ele acha que não vai aceitar, tudo isso. Muita coisa acontece. Ela é tentativa de morte várias vezes, tentativa de salvamento várias vezes, muita coisa acontece e em nenhum momento isso é aprofundado, a história é muito rasa. Tudo é muito simples, muito rápido, muito raso. Os personagens não têm uma personalidade, porque não dá tempo de aprofundar nisso, gente. Essa é uma história que, se eu fosse escrever, ela ia ter umas 400 páginas, sem brincadeira. Porque é muita coisinha que acontece. Pra vocês terem noção, aconteceu 3 tentativas de morte. E no mesmo capítulo que houve essa tentativa, ela teve a cura, ela já acordou bem e tava tudo de boa. Tudo sempre acontecia muito rápido, sem aprofundamento nenhum. Então, eu acho que se esse livro fosse maior, seria uma boa história. Porém, ela não fez isso e a história é uma porcaria. É triste, mas é a verdade. E essas foram as minhas leituras. Por mim, teria acabado nos Lobos e estaria ótimo, porque de resto não dá pra salvar nada. Me conta aqui quais foram as suas leituras desse mês. Estou rezando, torcendo para que vocês tenham sido muito melhores, agraciados com boas leituras, porque eu não fui. Eu preciso aprender a escolher melhor meus livros e a desistir, mesmo eu achando a história interessante. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei pra me ajudar, sabe? Me consolar depois dessas leituras horríveis. Se inscreve no canal, porque eu juro que eu leio coisa boa, tá? Eu leio bastante coisa boa. Esse mês foi ruim. Não vou mandar vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos, né? Ou compartilhe e fala, olha, só os 3 que vale, o resto você ignora. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que lá eu tô sempre presente, falando das minhas leituras, sobre escrita. Todos os links vão estar aqui na descrição, assim como o meu livro Pequenos Desejos, disponível na Amazon. Até o próximo vídeo. Tchau!